Estamos com mais uma edição do Pauta Aberta, o podcast aqui da Facrei. E olha, gente, hoje eu tenho 2 convidados para lá de especial, né? Eu estou aqui, né, no estúdio da Facrei com estes convidados que vai falar um pouco de algo diferente, animais silvestres. A gente já viu falar, mas será que na nossa região tem animais silvestres? Tem captura, resgate e os cuidados com estes animais? Eu sou a jornalista Daniele Souza, na técnica está o Reginaldo Tinti e comigo os convidados a Renata do IPEVs e o Rodrigo do Instituto Água e Terra. Olha, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast e eu sei que o assunto, para mim, é novidade, mas para vocês já é bem conhecido, né? Que são os animais silvestres na região de Cornélio Procópio. É isso mesmo, é um prazer para a gente ser convidado para participar aqui do podcast com vocês, né? E esclarecer essas questões sobre os animais silvestres da nossa região, né? Com a população, divulgando essas informações que são bem importantes também. Renata, olha, você já é conhecida aqui da Facrei, já é parceira aqui também, né? E você que também tem um papel muito importante, né? Na questão do resgate e dos cuidados deste animal que muitas vezes estão feridos aqui na nossa região, né, Renata? Isso, Daniane, com certeza. É um prazer estar com vocês aqui hoje, participando, conversando um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é a fauna silvestre. Olha, Rodrigo, primeiro vamos apresentar para a nossa audiência. Você é concursado do Instituto Água e Terra. Isso. Qual a sua formação? A minha formação primeira, né, foi como direito, né? E eu sempre, desde o começo da faculdade, eu já me interessava pela parte do direito ambiental. Eu falo que eu nem estudava, porque eu gostava tanto, então, para mim era uma paixão, né? E eu acabei não exercendo durante muito tempo a questão do direito, né? E surgiu o concurso do IAT, eu falei, não, agora é a minha chance, né? E eu fiz o curso de técnico em manejo em meio ambiente, né? Técnico ambiental. E consegui a aprovação no concurso também. Depois faz 1 ano e meio que eu estou lá no IAT como servidor. E, assim, realmente eu vi que é a profissão que eu gosto, né? Que eu sempre me fui apaixonado pela parte ambiental. E agora estou no 2º ano de biologia também, para melhorar a minha atuação e também por conta de eu gostar muito, ter mais conhecimento sobre essa área. Olha, gente, esse 1 ano e meio está fazendo toda a diferença aqui na nossa região. A Renata é bióloga, a Renata já tem uma experiência maior, né, nessa área. E, Renata, conta pra gente a sua formação, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bacana, Daniela. Eu sou bióloga, sou estudante de medicina veterinária. Estou no IPEVs desde 2008, quando comecei a graduação na UEMP. E fui fazer estágio com o Rafael Haddad, que é o que fundou a instituição, o IPEVs, o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente. E atualmente eu sou a responsável pela instituição. Então, o IPEVs ele tem 17 anos no município, atuando então com o resgate, atendimento de fauna silvestre e também em conjunto com pesquisa, extensão, ensino, recebimento dos estagiários em nossa instituição e também a educação ambiental, que está ali em conjunto, né, um dos pilares para a gente trabalhar com o manejo de fauna silvestre e, de fato, trabalhar com a conservação desses animais. Olha, é estranho falar de você como uma estudante, parece que você sabe tudo, é especialista em tudo. É A gente verdade. esquece que ela é universitária ainda, porque, olha, mas eu não te vejo cuidando de pets. Vai ser mesmo para especializar já na sua área, né, que você faz a veterinária, né? Temos sempre que aprender, né, Daniane? Sim. Nossa, quem dera, né? Se a gente soubesse tanto assim. E, na verdade, quando a gente trabalha com os animais, a gente tem uma oportunidade de conhecimento, porque a gente está todos os dias aprendendo com eles. Eles mais ensinam a gente do que a gente sabe sobre eles, É verdade. né? Então, é muito bacana essa experiência que a gente tem ao trabalhar com esses animais. E a intenção é de fazer a medicina veterinária justamente para poder dar uma melhor qualidade nos atendimentos. A gente tem os médicos veterinários parceiros da instituição, mas visando um atendimento mais rápido ali, já que normalmente eu consigo ficar mais tempo na instituição para promover esse atendimento para os animais. Isso que a Renata comentou, né, do aprendizado com os animais, realmente é verdade. Depois que eu estou na instituição e participo no setor de fauna, né, especificamente,
cada resgate, cada soltura é um conhecimento diferente, né, Rê? Não se repete, assim. A gente tem um parâmetro, uma base, mas é sempre emocionante, sempre diferente. São como seres humanos. Cada São. animal tem a sua peculiaridade. Mesmo que é da Realmente. mesma raça, tem alguns que são mais estressadinhos, outros Aham. mais bonzinhos e tudo mais. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso, né? Como que varia. Eles são que nem os humanos, têm temperamentos diferentes. Olha, e aqui na região de Cornélio Procópio, Rodrigo, quais os animais que, assim, silvestres, fora aqueles que são capturados, estão em gaiola, araras e outros animais, né, tucano até, né, que tem aqui em algumas residências, né, de forma ilegal, como já aconteceu em algumas apreensões. Mas quais os animais que tem solto por aí aqui na região de Cornélio Procópio? Então, principalmente aqui na nossa região, o Norte Pioneiro é uma região bem rica em animais silvestres, é uma região com bastante biodiversidade, tanto florestal como, né, na parte da flora também, da fauna. E o que a gente mais tem ocorrência, que o pessoal mais fica sabendo, são os animais silvestres que aparecem nas áreas urbanas, né? Que é o que o IAT, junto com o IPEVS, a gente faz os resgates, que são os gambás, as corujas, as cobras, né? Principalmente a espécie a cascavel. Ajuda aí, Capivara. a capivara. Então, e esses animais, muitos deles já estão habituados com o meio urbano. Então, é muito comum a gente ver na cidade, né? Várias pessoas têm relatos de que já viu um gambá no quintal. Ah, a gente já viu um gambá pendurado em uma placa na área central de Cornélio, na avenida, né? Na avenida. É verdade. Uma siriema, esses tempos Ah, atrás. a siriema, que a gente ficou na falou, caça da siriema. Né? Capivara é muito comum. Ali em Santa Mariana, a gente já foi 2 vezes, só nesse tempo que eu tô no IAT. Porque, assim, é bom a gente comentar também, o IAT, aqui em Cornélio, é o escritório regional, mas a gente é responsável por 23 Por municípios. isso que eu já peguei com a região de Cornélio Procópio, porque eu sei que tem umas cidades vizinhas aqui também. Então, a gente vai até Sapopema, até Rancho Alegre, Andirá e Jataizinho. Então, é uma região bem grande, né? Com muita, como eu falei, biodiversidade. A gente tem muitos recursos hídricos também, né? Os rios, riachos, represas. Então, assim, a gente tem uma fauna bem ampla aqui na região. Mas dos animais silvestres que a gente encontra aqui dentro da cidade, o que eu ia comentar? Que eles têm vários benefícios para a população também, né? Por exemplo, os gambás. Eles comem ratos, escorpiões, baratas. Então, No dia que eu fiquei sabendo que gambá come escorpião, eu fiquei com vontade de ter um criame lá no fundo. Eu morro de medo de escorpião. Infelizmente, tem muita gente que acaba matando esses animais, que inclusive é um crime, né? Mas eles não apresentam um risco, assim, para a população. A não ser que você se aproxime, tente capturar, pegar ele, né? Porque não é um animal de estimação. Não, de forma alguma. Mas eles estão inseridos dentro das cidades e eles cumprem esse papel de controle dessas pragas urbanas também. Como o pessoal critica muito a cascavel, as cobras em si, né? Mas se elas existem, elas também têm um papel no meio ambiente, que nem as cobras são muito importantes no controle de ratos. Isso é muito bom também, isso é Né? muito bom. Olha, a Renata, a gente já fez inúmeras entrevistas falando de captura de cascavel, muitas vezes, né, com o apoio do Corpo de Bombeiros, que vai lá, resgata, chama a Renata, fala, olha, tem cobra aqui, vem buscar, por favor. E a Renata vai lá, enfim, já tem uma experiência grande na questão de cobras. Mas, Renata, entre os animais que você já trabalhou ali no IPEVS, talvez nem foi encontrado em Cornélio Procópio, mas, assim, você quer destacar algum animalzinho que vocês tiveram os cuidados ali, uma espécie diferente ou algo que pode se destacar dos demais? Dani, funciona assim, a gente percebe, né, que de tempos em tempos, de anos em anos, a gente tem uma demanda maior de determinada espécie. Então, tem anos que vem muito periquito maracanã, aí passam uns 2, 3 anos, começa a vir muita coruja buraqueira, ou a coruja orelhuda, ou então os gambás estão sempre presentes, né, principalmente no período de nascimento ali, no verão, onde eles estão uma alimentação mais abundante. Então, a gente percebe uma mudança das espécies que aparecem de acordo com os períodos. Então, quando encontra a chance de encontrar um próximo ali na mesma época é grande, por exemplo. Vem ocorrendo, a gente vem percebendo isso, sabe? Então, é de períodos que acontecem. E todos os animais acabam sendo especiais, principalmente quando eles retornam para o seu ambiente de ocorrência, né, Rodrigo? Porque essa é a intenção. Mas é bacana, Dani, a gente também colocar aqui que só é possível a gente fazer o atendimento desses animais, né, Rodrigo? Pela população que entra em contato conosco. Isso é bem importante. Então, essa é assim, fundamental essa parceria.
O IPEVS não trabalha sozinho, o IAT não trabalha sozinho. Né? A gente precisa que a comunidade se engaje nisso também. E de uma forma muito simples. Ao visualizar um animal machucado ou um animal que está dentro da casa da pessoa, que não está tendo condições de sair sozinho, porque às vezes o animal só está em trânsito, né? A ave só está voando. Só está passando por ali, né? Aí, se esse animal ele não está tendo condição de se deslocar sozinho ou tem uma possível cachorro que pode pegar esse animal, para a população entrar em contato. Lembrando que são animais silvestres, não é gato e cachorro. Isso, Animais silvestres. Isso. O IAT, o IPEVS, a gente só é responsável pelo controle, pelos animais silvestres. Os domésticos não entram nessa nossa E neste responsabilidade. caso, a pessoa quando vê essa situação, né, um passarinho, né, ali, às vezes tem aqueles periquitinhos, às vezes entra num barracão, né, um animal desse como uma capivara tá lá no quintal de uma casa, uma cobra, nesse momento é que tem que procurar o IAT ou o IPEVS, né? Isso. E também é importante a gente comentar da questão dos filhotes de aves, dos ninhos, né? Que é uma coisa bem comum, né, Rê? O pessoal às vezes vê um ninho de alguma maritaca ou algum outro animal, de uma coruja na casa, e às vezes vão lá mexer. Isso também não é uma conduta legal, ela não é permitida. E depois que a pessoa ela manuseia o animal, é praticamente impossível de deixar ele permanecer ali no ninho, depois que a pessoa toca, mexe com o animal, porque os animais são sensíveis, eles sentem que já teve a presença humana ali. Então, a gente recomenda que quando você tiver um ninho, que o animal cair, ou que o ninho estiver lá intacto, que você não mexa, não se aproxime, né? Não toque nos filhotes dos animais, porque isso é bem prejudicial para a fauna como um todo. E falar em animais, não tocar, não mexer, gente, os coatis do bosque. O IPEVS fica localizado no bosque em Cornélio Procópio e já teve inúmeras recomendações para a população não alimentar os coatis, mas fica difícil, né? Fica. É que foi um hábito, né? É um hábito, assim, há anos instalado isso. E hoje também que a gente tem mais informação que não é bacana. Sim. Então, para a gente fazer essa mudança, vai um tempo aí até considerável, né? E olha. E também ali o município que é o responsável pela área, também está se programando para colocar placas informativas. É claro que não é só isso que muda o hábito da população. As escolas que frequentam o local, a gente sempre comenta da conduta ao visitar uma unidade de conservação em área urbana, que é o bosque ou áreas similares. Então, a gente sempre fala para as crianças, olha, vieram passear aqui no bosque, tem algumas regrinhas a serem seguidas. Você não alimenta o animal, né? Se você encontrar um animal, você não vai tentar pôr a mão nele, porque é um animal silvestre. Já teve algum acidente envolvendo o coati? Já, a gente já visualizou e, infelizmente, é porque as pessoas ainda não sabem se comportar em relação a esses animais. Olha, ó, perto da casa do Reginaldo Tinte tem criames de coati ali na região do Vitor Dantas, né, Tinte? Tudo bem? Bom dia. Realmente, de fato, inclusive, aconteceu um incidente com desses coatis, porque como as pessoas alimentam e muitas vezes jogam resíduo, um dos coatis ali, ele acabou entrando possivelmente naqueles vidros de maionese, e o que aconteceu? Ficou entaladinho ali dentro do pescoço. Aí alguém, né, tentou ajudar e acabou piorando, porque daí conseguiram quebrar o vidro que estava na cabeça desse coati e ficou aquela argolinha do vidro no pescoço. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E volta e meia o pessoal avistava ele ali já... Como se fosse uma coleira, ele né? cresceu, estava praticamente enforcando o animalzinho. Até uma das... nós comunicamos, na época, fizemos contato com acho que um dos institutos, uma organização, uma ONG, não sei, nesse momento, para poder tentar... Foi para vocês esse caso, Renata? Não chegou para nós. E teve uma situação acho que a Ângelo Picconi É de animal Eu doméstico. acho, mas eu acho que foi Mas eles que auxiliaram. É de animal doméstico, aí mas teve eles que tiveram... teve a necessidade que eles daí têm poder fazer, para poder identificar, porque são vários, né? Sim. Aí tinha que pegar aquele específico para poder... Aí fizeram todo o procedimento ali. Teve um veterinário voluntário, agora que eu estou lembrando dessa história. Teve um veterinário voluntário que é ligado à ONG, que eles conseguiram capturar e ele conseguiu retirar. Sim, Que bom. importante aí ressaltar também a ONG Ângelo Picconi, né? Um trabalho
super bacana que não é de hoje, há tempos que eles desenvolvem no município, principalmente com os animais domésticos. Mas os coatis ali, Titi, eles entram nas residências, né? Entram, mexem nos lixos. Mas não toca o terror, irmão. Porque, na verdade, eles buscam comida, né? Ô, Dani, mas vamos disso. colocar aqui, né, para a população, principalmente, que tem essa questão, né? Lembrar que é nós que estamos somos invasores, inseridos, né? no ambiente dos animais. Ok, não vamos parar, né? Porque a gente quer o conforto também. Então, será que tem como a gente viver de forma harmônica nessa situação? Acreditamos que sim, é possível. E então, quem mora nesses bairros que tem maior incidência, dá para tomar algumas providências. Primeiro, quando foi morar, já se sabia disso, porque a gente investiga se tem padaria perto, se tem mercado, então soube-se quem dessa são os informação. vizinhos, Quem então são os é um vizinho que está ali. Todo mundo sabe que Então, soube dessa informação. O que dá para fazer? E isso não é só em relação aos coatis. Quando a gente vai colocar o nosso resíduo para fora, tentar colocar mais perto possível do horário da coleta. Tá, tem gente que trabalha o dia todo, não fica em casa, não tem essa possibilidade. Então, tente adequar suas lixeiras, aquela que fica para fora de casa, fechada. Né, com uma estrutura que o coati não vai conseguir Conversa levantar. com os vizinhos, coloca uma lixeira na rua comunitária para para todo mundo, né? Então, algumas alternativas. Dá um pouquinho de trabalho de início, mas depois o problema está mais tranquilo. A cerca elétrica em casa acaba inibindo que esses animais adentrem em casa, principalmente quem tem animal doméstico, para que não haja o conflito. E não alimentar esses animais. Ele cria muito de coati? forma alguma. Eles reproduzem bastante e eles vivem em bando. Então, eles têm um hábito social. Então, quando a gente vê um coati, é difícil a gente ver um. A gente vê 20, Agora, eu queria 30. saber por que o arrancatoco e os coatis estão tão bem. Eu queria entender isso aí. Você já viu o jeito que é, Rodrigo? Não. O arrancatoco é uma personalidade Eu já ouvi falar procopense, dele, né? Um senhor que trabalhou muito tempo arrancando, de fato, toco de árvore. Ali, um trabalho pesado, brutal, difícil. E ele abandonou a sua casa e atualmente ele mora, acho que dentro de um carro. Ele prefere viver assim, é o estilo de vida que ele está vivendo. E os coatis gostam muito dele. Ele senta, os coatis vêm no colo e deita com ele, entendeu? E nunca mordeu, ele falou pra mim. Eu falei, já mordeu o senhor? Ele falou, mordeu nada. Porque às vezes ele toma uma cachaçinha, quando ele tá são, é mais fácil de conversar. Ele falou que não morde, porque ele sabe que ele tem um coração bom e os animais sentem isso. Tem isso também. Eu não sei, eu não quero pagar pra ver, não sei se meu coração é tão bom assim, eu vou deixar os coatis do lado. Mas, gente, olha, se o pessoal quiser entrar em contato com tanto o IAT quanto o IPEVs, um dos canais pode ser a imprensa, né? Tanto eu quanto o Tinte, a gente sempre faz, às vezes, essa aproximação. O Corpo de Bombeiros também, que é um acesso à Polícia Militar, enfim. A Defesa Civil. Defesa Civil. Então, há vários meios de chegar até esse atendimento, esse resgate deste animal, né, Rodrigo? Pode encontrar em contato com a gente diretamente no escritório, pelos telefones, ou por esses canais que a gente comentou. Em várias cidades, né? Como eu falei, a gente está aqui em Cornélio, mas a gente tem uma rede de apoio. Tem a Defesa Civil de várias cidades que já tem todo o nosso contato, pessoal da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, se você encontra um animal desse, você vai na sua prefeitura, né? Procura a Secretaria do Meio Ambiente, com certeza eles vão conseguir te ajudar. Ou também dá uma busca ali na internet, já vai encontrar o telefone fácil do IAT, do IPEVs, e já entra em contato com a gente também. Tá certo. O IAT fica ali na Avenida São Paulo, em Cornélio Procópio, e o IPEVs dentro do Bosque Municipal, que tem atendimento final de semana, Renata? Como é que está sendo essa programação? Isso, Dani, o atendimento de educação ambiental são todos os dias. Normalmente, durante a semana, a gente recebe mais grupos escolares, então são agendados, ocorre uma monitoria, a gente faz uma aulinha teórica prática com quem vai até lá, com esses grupos previamente agendados. Então, tem o nosso telefone lá no site para agendamento, e nos finais de semana a gente procura abrir pelo menos um no mês. A gente posta primeiro no nosso Instagram, que normalmente é no primeiro do mês. No entanto, a gente depende muito das condições do tempo. Então, se está chovendo, a gente acaba transferindo, né? Então, acompanha a gente lá no Instagram, que a gente sempre posta antes os dias que a gente vai abrir nos finais de semana. Eu ia falar para você comentar mesmo do Instagram do IPEVs, que é bem bacana, né? A Renata posta bastante coisa interessante dos animais, né? Curiosidades e os resgates, as escolas, né? Que ela tem muita parte de educação ambiental. E eu gostaria de salientar também, Dani, uma coisa bem importante, que talvez eu acredito que a maioria da população não saiba. Ali onde é o bosque, não é simplesmente uma área verde ou um remanescente. Ali a área do bosque ela é uma unidade de conservação municipal. Então, inclusive,
a prefeitura recebe um recurso do Estado e tudo mais, por ali ser uma unidade de conservação, que está inclusive registrada no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente do IAT monitora aquela área juntamente com a prefeitura. Então, é um remanescente bem relevante para a nossa região. Já foi feito, inclusive, vários estudos lá das espécies vegetais, das árvores, né, e tudo mais. E ali existem várias espécies importantes, relevantes para a nossa região. Então, assim, comentar que Cornélio tem uma unidade de conservação muito importante dentro do município. Isso não é comum nas nossas cidades. Então, assim, que a população frequente mais o bosque, né? Eu sou um frequentador assíduo, tanto durante o trabalho, e eu também caminho lá todos os dias. E é um lugar muito bacana. Você sai de lá, assim, relaxado, entendeu? Eu acho bem melhor O do Quick gosta do bosque, Eu gente. também Se gosto. pudesse, ele ia todo dia, ele falou. É porque ela é uma outra energia, né? Você sai de lá renovado. Eu prefiro muito mais caminhar lá do que na Botafogo ou no lago, porque é um lugar gostoso, Que assim, conecta demais. com a natureza. Conecta com a Tá natureza. imerso, né? Você tá imerso ali. Vocês são vocês nasceram em Cornélio? Eu sou, Sim, Eu é. lembro que no bosque antigamente, Tinte, tinha muito cipó. Lembra que tinha cipó? Tinha. Tinha um lugar do bosque que tinha cipó pra gente balançar. Então, assim, a minha infância, eu lembro muito do bosque. Eu acho que quase todo mundo que é de Cornélio tem alguma lembrança do Quantas bosque. pessoas foram aprender a andar de bicicleta no bosque, não é? Tinha um bondinho abandonado lá, não tinha, antigamente? Tinha um bondinho lá, Tinha. que eu lembro que eu não tinha com a escola, a gente entrava nesse bondinho, fazia piquenique lá no bosque. Hoje, no bosque, eu não faz mais piquenique por conta dos coatis, né? Antigamente, você podia comer tranquilamente, hoje em dia você vai comer, os coatis vêm e tomam de você. Toma de você. Então não dá. Não é um lugar para alimentação, mas é um Não. lugar para passeio, né? E Com conhecimento. certeza. Ô, Dani, Olha, pode falar. Não, se você quiser comentar também, né, da questão da entrega voluntária, que é bacana, né? Isso, Se é você quiser bacana. fazer um comentário. Se a pessoa tiver, então, um animal silvestre em casa, adquiriu de uma forma ilegal, não vamos julgar. Entregar é o que é o importante. A pessoa chegar, buscar tanto o IPEVS quanto o IAT, né? Que é o IAT, mas que faz esse recolhimento. Pode entrar em entrega. contato com a rede, ela vai acionar a gente, né? E a gente faz os encaminhamentos. Porque, assim, muitas vezes, como essa questão do meio ambiente, ela é mais recente, vamos dizer assim, né? Então, muitas pessoas não têm consciência que muitos animais você não pode ter em casa um animal doméstico, né? E adquiridos, às vezes, de forma irregular. Ou, às vezes, por exemplo, um papagaio, ele vive muitos anos, né? Mais de 60, né? Um jabuti, quantos, mais ou menos? Uns 90 anos. Então, por exemplo, vamos dizer que era lá do seu avô. E você Isso. não quer mais cuidar? Não, se a pessoa herdou uma coisa que é proibida, né? Já é proibido. Já é proibida. Enfim, são várias situações que a pessoa pode ter ficado com esse animal silvestre, que é proibido. Então, o Estado, né, por meio de várias normas, legislações, enfim, ele permite que a pessoa faça a entrega voluntária. O que seria isso? Ela procura o órgão responsável, que no caso é o IAT, e ela informa desse animal e tal, e ela vai realizar a entrega dele. A gente faz toda uma documentação, e a pessoa ela não vai ser responsabilizada nem criminalmente, nem civilmente. Isso visa o quê? A proteção do animal, né? Então, para estimular que as pessoas façam essa entrega. Porque o animal, muitas vezes, não está numa condição de vida ideal. Então, é só para informar a população que existe essa possibilidade da entrega voluntária. Isso tem legislações que regulam e tudo mais, mas, às vezes, não é do conhecimento de todos. E lembrar, né, Dani, que existem animais que podem ser cuidados como doméstico. Então, quando você compra um animal silvestre em criadouros licenciados, você pode sim ter em casa como um animal doméstico, como pet, desde que você compre de locais licenciados. Aqui em Vamos Cornélio, fazer. A gente vai fazer o merchan aqui do nosso amigo Rafael Haddad, Isso, que ele tem um exatamente. espaço que a gente tá para ir lá, inclusive, fazer uma visita. Vou levar você lá, Façam Tinte, lá, para você ver se você isso. tem medo dos bichos. E aí Rafael lá Haddad. você consegue comprar ele de Exato. forma regular, Isso. certinho. Também vai ser em breve a gente vai convidar ele aqui também para falar um pouco mais Isso, tem dessa bastante questão da conhecimento. documentação, da importância de ser um animal, né, com autorização para venda. Isso, é porque existem vários criadores comprometidos, né? E com tudo regular, né? Inclusive no Paraná. E a gente tem aqui em Cornélio o Rafael também, que é um exemplo. A gente sempre comenta, né? O Rafael, como eu disse antes, ele fundou o IPEVS, então ele que fundou a instituição. E ele também é um profissional aqui, sempre que a gente pega como referência, porque ele está aí na área há muitos anos. Tem uma responsabilidade muito grande com isso. Exatamente. Ele ajuda os animais silvestres, pelo que eu tive conhecimento, desde o Sempre. tempo de estudante lá na UEMP. Lá na UEMP, né? ainda quando era FAUM. Então, ele é uma pessoa bem comprometida com E ainda nos ajuda no IPEVS, né? Até hoje a gente está Aham. sempre, né, Rodrigo? Sim. Recorrendo, porque se a gente tem uma pessoa que tem conhecimento, a gente Isso. procura Tem que mesmo. aproveitar. Pena que ele não não é? tem Aproveitar. tempo, ele tinha que vir, né, mais vezes
assim, na imprensa e tudo mais, mas ele também é uma correria danada, né? Uma correria. Mas eu já tô marcando um horário com ele. Você vai lá, Tinte? Você tem coragem de ver cobra, aranha, essas coisas? Imagino, claro. Sem Sei problema. não, ele falou até a Sem voz, né? problema. E lá tem bastante, hein? Não, sem problemas. Tem Deixa vontade eu de ter aproveitar. tem vontade de ter um animal exótico, Tinte? Não. Não passou Não. pela sua cabeça ainda. Não tem tempo de cuidar? Talvez um tigre aí. Mas vamos lá. Polêmica, fake news. Volta e meia acontece o quê? Aí nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, pessoas postando ali que acabou se deparando com uma onça, né? Uma onça, talvez aqui em Leópolis, Nova Fátima, sempre Bandeirantes. Até onça pintada posta. já mostraram. Então, que falou exatamente. também, né? É difícil. Só que a nossa região aqui é exatamente isso que eu gostaria que vocês falassem um pouco. Não há onça parda ou realmente tem a jaguatirica e outros nomes talvez aí, que, né, melhor vocês falarem, mas a onça em si não há incidência, pelo menos não há um histórico que aqui na nossa região o aparecimento delas. Então é assim, a gente às vezes fica sabendo dessas notícias de WhatsApp, chega para nós algumas coisas e tal. É assim, o pessoal confunde bastante as espécies, né? Até para mim já me mandaram, às vezes, uma foto falando que era uma onça pintada. Então, assim, aqui na nossa região realmente não tem ocorrência. Quando eu cheguei no local, que ela tinha sido atropelada ali na região de Bandeirantes, era um gato do mato. Então, assim, o pessoal confunde muito jaguatirica com gato do mato, com onça pintada, mas são espécies bem diferentes, né? O gato do mato é um animal bem menor, bem pequeno, e por ele ser pintado, às vezes na foto que o pessoal divulga, eles colocam como sendo uma onça pintada, mas Não tem aqui na nossa região. Não tem ocorrência, realmente. Tanto porque a nossa região não comporta uma onça pintada, que ela é um animal de topo de cadeia alimentar. Tanto que a gente tem a ocorrência lá na região de Foz do Iguaçu, que tem a unidade de conservação lá muito grande, o Parque Nacional do Iguaçu, que tem até o projeto Onças do Iguaçu, para quem quiser seguir, é muito interessante, muito bacana. Mas aqui na região realmente não teve ocorrência da onça Pintada. Da onça pintada. Agora, da onça parda, ou também a sussuarana, né? O pessoal comenta, a gente tem ela aqui na região. Mas dificilmente ela se aproxima do ser humano. É um animal que tem outros hábitos, né? Eu, desde que estou no IAT, infelizmente, já aconteceu de eu ter que resgatar 2 atropeladas ali na região de Bandeirantes, que é uma situação bem triste, né? Você pegar um animal desse porte, um animal ameaçado, raro, atropelado, né? E é a maior causa de morte aqui na nossa região, eu acho que são os atropelamentos. Eu acho que teve um caso, desculpa, aqui indo para Nova Fátima, de uma parda prenha. E ela teria sido atropelada, né? Eu acho que não faz até muito tempo isso. Não faz muito tempo. Aqui na nossa região, as 2 cidades que eu acho que tem mais ocorrência é Nova Fátima e Bandeirantes, sabe? Que dá onça parda, assim, e muitas vezes, a maioria das vezes, atropelada, realmente, infelizmente. Olha, a gente já teve no passado aqui um resgate de uma sussuarana grande, ali atrás do Cristo, né? Ali na região da Água do Viado. Na época foi o Rafael, né? Haddad que conseguiu, porque foi difícil. Porque difícil. Eles conseguiram disparar o tranquilizante nela, só que ela não caía, ela era muito forte. E aí, no dia seguinte que encontraram ela, demorou para fazer efeito, uma coisa diferente, mas no outro dia conseguiram capturar a onça. Por quê? Que era resgatar ela? Porque ela estava perto das casas. Isso. Entendeu? Porque se ela estivesse só na mata, tudo bem, deixa ela lá. Exato. Lembrar que esses animais, eles andam bastante. Muito, quando ele está em área rural e é avistado em área rural, porque normalmente é o que acontece, as câmeras das propriedades que acabam pegando, né? E aí a gente vai recebendo essas imagens, porque elas vão se replicando, cada um fala que é em um local. A gente né? teve também, agora lembrando só uma coisa, eu lembrei ali em Leópolis, tem um senhor de um sítio que mostrou umas imagens para mim de uma onça parda passando por ali, Isso, porque entendeu? daí as câmeras pegam, né? É. Então, quando está na área rural, não há necessidade de a gente intervir, a não ser nesses casos como você comentou. Então, houve esse caso, houve também mais uns 2 ou 3 casos que nós intervimos na época, né? O Rafael ainda estava conosco no IPEVs, porque estava dentro da propriedade e havia um problema com as pessoas que moravam ali. Elas estavam com muito medo. Esse animal estava predando os animais da propriedade e também houve algumas ameaças para o animal. Sim. Então, nesses casos, acaba mesmo se capturando para realocar
o animal. Mas se o animal só está em trânsito na área rural, não há necessidade de fazer o resgate ou a coleta intervenção desse ali, né? animal, exatamente. E também essa questão das fotos é assim. Às vezes o pessoal pega fotos de outros lugares do Mato Grosso e tal e soltam como se fosse aqui Google, na no nossa Google região. a gente descobre isso. A gente joga no Google. É fake news, A né? gente descobre e vê que é lá no Mato Grosso, Isso. lá em outro país. Outra- Daqui a pouco a mesma foto falando de Isso, vários locais. locais diferentes. Ou fotos de animais daqui, ela passa um tempo, ela volta, sabe? Então já aconteceu, né, Rê? É verdade. É porque o pessoal gosta isso aí da Ibope, né? Vamos dizer assim, ficar divulgando em grupo, sei lá. Mas é isso que a Rê falou. Se quiser comentar, Rê, também que eu falei que o pessoal confunde as espécies, né? Confundem bastante. Mas assim, né, a população no geral, até nós que somos da área, né, Rodrigo? É bem difícil você fazer a identificação de gatos do mato, por exemplo. São a gente tem várias espécies muito parecidas. Claro que da onça pintada para os gatos a bastante gente consegue diferença. perceber, mas porque a gente trabalha com isso. Agora a pessoa no dia a dia que não são da área, que não é da área, não tem essa obrigação, claro. E às vezes eles veem um filhote, né? Isso, e acaba por se confundir. Então, existem várias espécies de gato do mato e precisa mesmo se pegar em alguns detalhes para a gente falar, não é o gato do mato pequeno, é o gato maracajá, né? Então, a gente precisa de alguns detalhes desse indivíduo para a gente identificar a espécie. E a gente tem mais de uma espécie de gato do mato da nossa região mesmo. Tem os cachorros do mato Tem também. cachorro do mato. Tem o guaxaim, que são muito atropelados também, que o cachorro do mato ele é mais abundante aqui na região, né? É uma espécie assim parecida com os hábitos do gambá, que se alimenta de tudo, né? Ela não é muito criteriosa, então ela sempre está por aí a gente vê atropelamento, né? Tem que ter, olha, eu acho assim, para trabalhar com isso tem que ter amor. Tem. Porque é difícil, né? É difícil, não é fácil, porque são muitas espécies, assim, é difícil, não tem tanta pesquisa na área, vamos ser sinceros, está ampliando melhor o conhecimento em relação à educação ambiental e tudo mais, mas ainda é algo que engatinha, a gente sabe disso, né? Cornélio Procópio é uma cidade, né? A região de Cornélio Procópio é uma cidade, eu acho que pobre em relação a matas ainda. Nós temos o Parque São Francisco, nós temos o bosque aqui, temos as áreas de preservação nas terras que são obrigação, não é por amor o agricultor faz, né? A gente sabe que ele faz por obrigação. Mas, assim, a gente ainda tem essa deficiência, né? Com certeza, talvez se tivesse mais vegetação, né? Mais árvores, com certeza a variedade ainda ia ser muito maior, né? Assim, os animais sempre vão preferir ficar na área com vegetação, né? Tanto que aqui em Cornélio, a ocorrência maior são nos bairros próximos a áreas com vegetação, né? Que a gente encontra animais. Os ouriços, os gambás, né? São mais comuns nessas áreas. Ô, Dani, olha que bacana, né? A gente é um município bem pequeno, comparado com outras cidades, né? Claro que nós somos referência, o município de Cornélio é referência para a região, mas nós, no município de Cornélio, nós temos o escritório regional do IAT, então o escritório do órgão ambiental. Nós temos o IPEVs, a instituição que trabalha com animal silvestre. Então, nós temos universidades, tem a UEMP em Bandeirantes, que tem um curso de medicina veterinária com o hospital. Nós temos, agora recente, a FACREI, com o curso de medicina veterinária e com o hospital. Nós temos a UEMP de Cornélio com o curso de biologia. Então, nós temos a área do animal silvestre de atendimento muito bem servida. Realmente. E não é de hoje que isso acontece. Isso é verdade. Por isso que Cornélio Procópio foi classificado como a terceira melhor cidade do Paraná. Porque se você parar para pensar, Cornélio não é perfeita, mas tem de tudo aqui, gente. Eu sempre falo Talvez uma proporção pequena, mas tem tudo aqui. Eu, quando fui fazer o concurso mesmo, eu poderia ter ido para qualquer outra cidade do estado do Paraná. Eu falei, não, eu quero permanecer aqui em Cornélio, porque eu sou daqui, eu tenho amor pela nossa cidade. E o pessoal, muitas vezes, que moram aqui, não valoriza o que tem em Cornélio. Exato. Até essa pesquisa que saiu, muitas pessoas falaram para mim, mas como, Cornélio? Eu falei, pago. Eu falei, gente, olha a quantidade de hospitais, isso que eu comentei, de atendimentos de postos de saúde. Atendimento da segurança pública. Aqui tem uma sede do batalhão, uma sede dos bombeiros. As faculdades. Essa questão de atendimento aí com a questão dos animais silvestres, áreas verdes da cidade. Cornélio é uma cidade muito boa. Então, a gente tem que valorizar, né? A gente que mora aqui.
Com certeza. E o Corpo de Bombeiros nos auxilia aí muito, porque eles também atuam nessa parte do resgate. Do resgate. É porque uma das funções da corporação, é claro que o ser humano está em primeiro local, mas daí eles conseguem agregar e justificar o atendimento a esses animais, porque alguns animais podem apresentar potencial risco para a população, Que nem as principalmente cobras, os né? animais peçonhentos, né? É. Então, eles também atuam muito no resgate e ocorre essa parceria deles conectarem, quando resgatar, avisa o IPEVS, avisa o IAT, para a gente ver como que está o animal e depois fazer a soltura do animal. Um caso que foi bem interessante do tempo que eu estou no IAT foi na cidade de Santa Cecília do Pavão. Lá a gente tem uma relação bacana com o pessoal, daí eles logo já entraram em contato. Inclusive foi um gato maracajá, não sei se você vai lembrar, Rê, mas a gente, só para o pessoal entender como que funciona, né? São várias situações. Esse gato, ele estava no topo de uma árvore muito, muito alta, acho que era até uma figueira lá em Santa Cecília do Pavão, e bem do lado da Secretaria do Meio Ambiente. Daí eles já entraram em contato com a gente se deslocou lá para a região, e essa árvore era dentro do perímetro urbano, ela estava dentro da ABB, da associação dos bancários lá. Sim. E no fundo era já a vegetação, áreas rurais, né? Então como que a gente fez? Para impactar menos o animal, o estresse ou questão de fuga, a gente analisou toda a área, a situação, viu que a ABB tinha o fundo para a área rural. Daí a gente pediu que eles fechassem a ABB naquele dia, isolassem a área, porque a população já estava toda querendo chegar, entrar. Uma cidade de 3, 4 mil habitantes, você imagina. Todo mundo queria ver evento. o gato do mato dentro da ABB, né? Então eu pedi que fechasse tudo, isolasse a área, né? O animal ficou lá. Eu pedi que o caseiro também fechasse os cachorros dele, os animais domésticos, né, dele, e que ninguém entrasse mais no local. O que aconteceu? O animal tem mais hábitos noturnos, né? Com o passar do cair da noite, ele simplesmente desceu e voltou para a área rural. Então, assim, o animal ele estava com muito medo, ele estava muito acuado, porque a população quando eu cheguei lá, tinha mais de 15 pessoas olhando. Eu falei, gente, não tem condição, o animal ali tá... Se vocês não esqueceram disso, imagina o povo de lá, que nunca tem um evento assim diferente. Então, mas foi bem interessante porque foi uma ação bem bacana, assim, a gente conseguiu que realmente daí o animal voltou para a área rural, né, com o cair da noite, que é o hábito dele, e a gente tomou essas precauções de isolar a área, prender os animais domésticos, porque muitas vezes os cachorros acuam demais o animal praticamente silvestre. Foi intervenção zero de vocês. A gente conduziu a situação e sem ter que prejudicar o animal. Resgatar, pegar a escada, pegar... Ai, Deus. Que, assim, de novo, a colaboração da comunidade. Da comunidade. Em ter a paciência de entender que aquele animal não precisava ser resgatado. Ele desce precisava de um tempo para ele sair. Um tempo e espaço para ele sair, entendeu? É uma pensativa. A gente fez isso com o animal e simplesmente ele saiu e voltou para a área rural. Então foi um caso bem interessante, porque nem sempre é necessário a gente fazer o resgate. Porque o resgate é o momento mais estressante da vida de um animal, né? De todo mundo, né? De todos os animais. Então, assim, que nem a questão das onças, que nem a Rê comentou, do trânsito delas que é muito grande, que ela passa por uma propriedade, passa por ali, a pessoa tem que, às vezes, ficar tranquila, né? É só uma passagem. Eu não mexer com ela. Não mexer. Olha, se deixar, a gente fica aqui a tarde toda. Tá muito legal aqui a nossa conversa. Muito obrigado pela visita de vocês. Aqui o podcast, aqui é Pauta Aberta, tá sempre de portas abertas também para receber vocês. Tem um assunto diferente, pode só avisar. Estamos indo aí que vocês têm aqui passagem livre, tá bom? Tá bom, Dani, agradeço você, o Tinte. Eu achei que foi um espaço bem bacana, bem legal. Acho que deu para esclarecer bastante coisa. Estão acostumados a ver o Tinte só em acidente, né? Conheceram o lado do Tinte que vocês não conheciam. Bacana. Com certeza. Obrigada, pessoal. Muito gostoso conversar com vocês. É sempre uma imensa satisfação para nós convidar o pessoal para ir até o IPEVS, conhecer um pouquinho sobre nossa fauna, aproveitar e apreciar a beleza da natureza que é o bosque do município e também lembrar que apareceu um animal silvestre, tem dúvida se é para resgatar ou não? Entre em contato, a gente vai conversando, né? Então, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, que tem a SEMAGRE, né? Secretaria de Meio Ambiente, o IAT ou a gente do IPEVS, para que a gente possa verificar o que é possível de ser realizado, se é preciso intervenção ou não. Então, entre em contato conosco. Pode entrar em contato no grupo do Tinte. Pode, isso. Porque lá dá um jeito de passar o contato. Chega na gente. Dá um jeito de chegar onde precisa. Tá certo. Gente, olha, então este é o Pauta Aberta. Eu falo Porta Aberta, mas a porta também tá aberta do estúdio, o pessoal quiser entrar para vir aqui. Tá bom? Pauta Aberta, obrigado, Reginaldo Tinte. Olha...
Em breve a gente volta com outras informações para vocês, conhecimento nesse podcast aqui da Facrei. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.